Recebendo essa mesa aqui os filhos da terra, e queria então dar as boas-vindas em nome da organização, e que vocês tenham uma boa mesa e desvendem os mistérios da história e da literatura, tá bom? E obrigado a todos pela presença, por estarem aqui prestigiando a gente. Inicialmente eu vou me apresentar, falar desses dois em seguida, tá? Meu nome é Heleno Álvares, eu sou poeta, compositor, letrista e também jornalista, né? Eu, como jornalista, sempre desenvolvi o aspecto mais cultural. E é um prazer estar participando do Flieraxá na condição de mediador desse debate, que, na verdade, é muito mais uma convergência de questionamentos, na minha opinião, do que uma visão conflitante entre esses dois historiadores e escritores. Então, é muito bom estar aqui, e o Ernesto Rosa falar brevemente. Ele é escritor, matemático, professor da USP, historiador, e nos deu o prazer de estar aqui, né? O Rafael Noli é professor, poeta. O Rafael, ele é autor do livro O Sertão da Farinha Podre, que está aqui. Depois vamos autografar os nossos respectivos livros. Em primeiro lugar, o Rafael e o Ernesto. E o Ernesto aqui. Então, e eu estou participando de uma coletânea, Fórceps, que eu divido com o Rafael Noli, o Flávio Otávio, que está aqui também, obrigado pela presença, e o Cássio Amaral, que não pôde vir porque está um pouquinho longe, em Santa Catarina. Então, eu gostaria de, inicialmente, poder falar sobre alguns tópicos aqui, e eu gostaria de começar falando sobre a questão das datas históricas, Ernesto. Né? Eu acho que é importante, porque estamos comemorando 150 anos da cidade, mas Araxá tem 240 anos. Então, eu gostaria de começar por aí. Como é que é? A data certa para se comemorar é do nascimento, da autonomia ou de quando o local se fez cidade? Alô? Se quiser. Então, eu já vou começar mostrando uma curiosidade. 1835, essa é uma data, né? Vocês reconhecem? Aqui é um museu, chamado da Beja, ela nunca morou aqui, é um museu histórico da cidade. Aqui, Pensão Torbim, conhecem? Aqui é a Câmara. A Câmara tem 180 anos, lá onde fica o gabinete do prefeito, né? Atualmente. Aqui já demoliram, hoje é o Bradesco. Né? Era um sobradão, não deviam ter demolido esse sobradão. Aqui a primeira igreja de Araxá, ficava no caminho, impedindo a avenida. Ao lado da igreja, um casarão que existia. Aqui também outro casarão que já foi demolido, aqui a Rua São Sebastião. Então, nós temos uma foto aérea de Araxá em 1835, uma época que não existia fotografia e nem avião. É só uma brincadeira, né? Então, esse é o apogeu de Araxá. Então, se não existia fotografia e não existia avião, isso aí é uma montagem, né? A história tem muito disso, fazer montagens, né? Tanto de texto, como de foto, como de mapa, como do que for, né? Araxá começou não nesse local. Isso aqui é o apogeu, é bem posterior. Descendo aqui do Dona Beja, a Rua Alexandre Gondim, a gente chega no prédio do INSS, ali na esquina. Ali era uma cadeia que já foi demolida. Descendo, continuando descendo em direção à banheira, do lado direito tem uma pracinha, ali que começou Araxá, em 1780, há 235 anos. Ali era um pouso de tropeiro, tropas que vinham salitrar no Barreiro. Araxá começou
por causa do barreiro, né? O salitre, a água do barreiro, dispensa o uso do sal. O gado precisa de sal. O sal era caro, trazido do Rio de Janeiro, existia em carro de bois, né? Demorava meses para chegar até aqui, e existia monopólio do sal, era muito caro. Então, os fazendeiros vieram ao redor do barreiro porque tinha sal. Então, muitas estradas de passagem, todo mês tinha que sair o gado da fazenda e salitrar. E aí gerou um pouso de tropeiro nessa região, naquela pracinha ao lado, daquele quarteirão grande, o maior quarteirão de Araxá é esse, onde era o pouso de tropeiro. E do lado, naquela pracinha, surgiu Araxá. Isso foi em 1780, há 235 anos. As cidades costumam comemorar o próprio nascimento. Nós também comemoramos o próprio nascimento, né? Seria bom se eu pudesse comemorar a partir de quando eu tirei carteira de motorista, mas não, é do nascimento, né? Então, agora, nessa época aí, 1830, um pouquinho antes, foi quando Araxá, porque Araxá era todo o Triângulo Mineiro, e houve uma luta muito grande para levar essa região que pertencia a Goiás para Minas. Daí ele ficou pertencendo a Minas e sob jurisdição de Paracatu. Araxá pertenceu a Paracatu. Aí houve uma outra revolução e trouxe de Paracatu, formando o município de Araxá, que era todo o Triângulo. Uberaba era distrito de Araxá, o Patrocínio, o Triângulo todo. A sede desse município era Araxá. Isso foi em 1830. Então, são 185 anos, né, da autonomia. Houve uma rebelião, né? 1830 foi a época da rebelião mesmo, que, de fato, Araxá se tornou autônomo, comunicou ao governo que não aceitava mais submissão a Paracatu, montaram a Câmara, elegeram o presidente da Câmara, que era o Mariano de Ávila, e começaram a gerir. Então, começou a autonomia política e administrativa. O governo acatou isso em 1931. Então, alguns livros falam que foi em 1831. Isso foi o ato do governo, mas já estava instituída, já estava funcionando a Câmara, né? E depois tem uma outra data, que é 1935, quando foi construído o prédio. E pronto, depois, essa foi o que eu chamo de época épica, heróica de Araxá, de o começo com índio, com feras, doenças. Foi uma época muito complicada, muita luta para levar, para trazer, e aconteceu tudo isso. Eu registro no meu livro exatamente essa época, até a década de 40, 1840. Agora mesmo estão me perguntando se tem a continuação. Eu tenho material para a continuação, mas não estou animado, porque eu me interessei muito por essa época épica, né? Daí para frente, não aconteceu mais assim, nada de diferente, né? Em 1865, foi alterada a denominação. Nos documentos oficiais vinha escrito Vila de Araxá, e passou para a cidade de Araxá. Apenas um título, apenas uma troca de denominação. Era freguesia, passou para a cidade, é isso? Hein? Era freguesia. Não, era vila. Vila. Porque naquela época, quando atingia a autonomia, quando você conseguia fundar o município, a sede passava a se chamar vila. Então, vila significa já autônomo. E mais tarde, com o crescimento, alteram de vila para cidade. Um título honorífico só, significando que cresceu. Isso não existe mais. Hoje não existe mais vila, tudo é cidade. Ou é distrito ou é cidade. Você acha que hoje Araxá deveria comemorar essas datas anteriores? Certamente, nascimento. Araxá é a cidade mais antiga do Triângulo Mineiro. É a primeira. A primeira foi Desemboque, mas desapareceu. A segunda foi Araxá. A mais antiga é Araxá. Por que esconder isso, né? Até para turismo é bom, né? É a cidade mais antiga. Araxá construiu o Triângulo Mineiro. O Triângulo Mineiro é assim, é mineiro e tem certas características por ação de Araxá mesmo, né? Então, é comemorar o nascimento, sem dúvida. Então, eu tenho proposto, quer dizer, a data de São Domingos, por exemplo, né? Podia ser nessa data, comemorando 235 anos. O ano que vem, 236. Não há por que omitir, jogar fora metade da história, não comemora coisas importantes, que são o nascimento e a autonomia, para comemorar um título honorífico. Patrocínio comemora a autonomia. A autonomia de Patrocínio foi em
1840. Eles comemoram o dia que eles se desligaram de Araxá, porque pertencia a Araxá. Então, eles não contam essa parte anterior que pertencia a Araxá. Então, algumas cidades comemoram o nascimento, outras comemoram a autonomia. Patrocínio comemora a autonomia. Uberaba é o nascimento, São Paulo é o nascimento, Rio é o nascimento. Araxá tem que ser o nascimento, porque é a mais antiga do... E qual que é a data? A data qualquer. Então, não tem uma data, porque uma cidade não nasce que nem um bebê, assim, né? Você pode cronometrar. Não, em segundos já começa a ter erro, mas até 1 minuto você pode dizer. A cidade começa a crescer. Tem uma casa... 20 de outubro de 1791 seria 1780. essa? Pois é, mas seria 20 de outubro? Como eu já vi em alguma publicação. Não, o dia não tem nem, nunca foi feito isso, né? É uma convenção o dia. Certo. O dia é uma convenção. O ano é uma convenção. Porque do lado do posto de tropeiros surge uma casa, uma venda, tem trânsito de tropeiro, muda a mulher para lá e vai crescendo. Com 10 casas já é um povoado ou não? Já tem uma estrutura? Então, quando tem algo, então, não tem um dia certo. Oficialmente, então, não tem um dia certo. Não tem um dia certo. E então, você... seria no dia de São Domingos, no 1780, e poderia ser isso por convenção. Certo. E você, Rafael, o que pode nos dizer sobre esse mesmo tema? Eu acredito que não só a questão das datas das cidades sejam controversas, né? Existe muita controvérsia nessa história. O livro do Ernesto trata de algumas. A data é controversa, mas é até aceitável, porque existe um parâmetro, né? Existem várias formas de analisar essa situação. Agora, nós temos, puxando para o lado da literatura, nós temos muitos dos nossos personagens históricos que não passam de personagens literários dentro dessa história. Então, nós vivemos uma história com 3 datas divergentes, enquanto que também muitos dos nossos personagens históricos não passam de personagens literários. Por exemplo, assunto espinhoso de tratar aqui, né? A Dona Beija, por exemplo, ela é muito mais um personagem literário do que histórico. Não que isso seja uma invenção de Araxá. Araxá inventou a fotografia, a aerofotogrametria aérea, mas também nós não inventamos o personagem histórico, literário, que se mistura. Um exemplo, nós temos em Grande Sertão Veredas vários personagens que são literários, mas que a presença deles é praticamente um personagem histórico, que a gente entende eles assim. Agora, um personagem igual a Dona Beija existiu, mas existe uma ficção sobre ela tão grande... Um mito. Um mito tão grande, uma invenção literária tão grande, que nós puxamos um personagem da realidade e transformamos num personagem fictício. Um exemplo que eu lembro sempre, que eu acho interessante, seria nos Sertões de Euclides da Cunha. O tratamento que o Euclides da Cunha dá ao Antônio Conselheiro, por exemplo, é um personagem real que existiu. Ao transformar ele num personagem histórico, numa literatura de alta qualidade que o Euclides fez, ele transforma esse personagem numa visão completamente diferente do que ele era. Então, a história, além de ter essas divergências de data, existem divergências de interpretação, de transformar ou modificar esses personagens ao gosto de um determinado momento. Existem questões políticas em torno dessas datas, igual existiam grandes questões políticas em torno da ideia do conselheiro do Euclides da Cunha. Ele estava vinculado à visão da igreja, que entendia o crescimento de Canudos como um problema para os latifundiários. A igreja entendia o Antônio Conselheiro como um problema por fazer uma pregação religiosa cristã sem estar vinculado à igreja. Então, nós vamos ter personagens históricos que não aparecem na nossa história e personagens fictícios que, de repente, tomam grandes proporções e se tornam importantes no nosso imaginário, né? Na nossa história, na história araxaense. E aí você está comentando uma coisa que outro dia nós 3 estávamos aqui falando, que é a questão do fato e do mito, né? A questão de como divulgar o fato, do jeito como aconteceu ou mitificando um determinado personagem. Nesse caso, eu acho até complicado. No caso da Dona Beija, é um personagem, hoje, literário. Existiu, mas se a gente fosse, a rigor, buscar quem ela foi mesmo, seria muito diferente do que nós temos aqui no imaginário, na nossa literatura, nas nossas escolas de samba. Mas o mito tem a sua importância, cumpre um papel importante.
No caso do conselheiro, o mito que se criou pelo Euclides da Cunha, inicialmente nos sertões, era de um fanático religioso perigoso. Mas milhares de cordelistas, centenas de cordelistas que conviveram com ele, fundaram o mito de um homem bondoso, caridoso, religioso. Então, nós temos várias visões da história. Essa oficial que é contestada aqui, também nós acabamos tendo várias formas de ver a coisa, né? Nós podemos entender a história a partir do mito, nós podemos entender a partir do fato histórico, e eu vejo aqui, fazendo o papel da literatura, eu vejo uma possibilidade muito grande dessas várias visões, dessa visão plural, enriquecer a situação. O mito da Dona Beija deve ser combatido? Não necessariamente. Você acha que deve destruir o mito? Eu acho que o mito cumpre um papel importante. Social, um papel importante para a cidade, né, como evento turístico, etc, etc. No entanto, existe uma história oficial, documentada, né, baseada em fatos científicos, em pesquisa, em documentação, que também faz parte desse imaginário e deveria ter uma presença maior do que tem. Porque senão a gente vive em cima de uma história praticamente fictícia e estamos nos baseando em literatura. Enquanto que nós temos uma história real, existente, que aconteceu, passível de ser estudada e foi documentada. Então, abrindo parênteses a respeito de datas, né? Todos os livros de história de Araxá falam, a maioria deles, na realidade, só o meu livro fala em 235 anos, baseado em documentos, que é o início da cidade. Os outros livros falam em início, quando aquela igreja foi construída, que foi em 1800. Eles acham que começou a cidade com aquilo. Então, aí tem uma divergência de opiniões. Ou aquela igreja, ou antes. Agora, Araxá 150 está errado. Né? Nenhum livro afirma que é 150. Então, deveria-se dizer Araxá, 150 anos de elevação à cidade. Botar assim, Araxá 150, parece que é a idade de Araxá. Não, isso aí não tem nenhuma. E no período anterior à cidade, tem, igual você fala no livro, tem todo o heroísmo, né, dos personagens aí, né? Os heróis, né? Então, eu só queria dizer isso. Data não tem. A divergência está entre 2 e não 150. O problema do herói e dos mitos, a mim nem interessa se existiu ou não. Interessa é o relato. Esse relato pode ter interesse social ou não. Nunca o relato corresponde exatamente à pessoa. Sempre alguém, quem conta vai aumentando, aumenta um ponto, né? Então, por exemplo, eu inventei um personagem que foi a primeira venda de Araxá. Inventei o nome dele, Domingos. Mas esse personagem é histórico, porque teve uma primeira venda, teve um primeiro cara, não sei o nome dele, o que eu estou relatando é real. Não importa se é daquele jeito ou não, né? Eu estou relatando o nascimento de uma cidade. Então, eu coloquei personagens, nós não temos nada de documento. Né? Agora, a Beija, ao contrário. Qual a função social dela? Turismo. Tudo bem. Mas a mensagem dela como contestadora de uma sociedade hipócrita, é mãe solteira. Essa mensagem, não sei se é muito boa, assim, para vocês chegarem para os seus filhos, para suas filhas e netas, e dizer, olha, a Beija é uma mulher formidável, mãe solteira. Né? Então, quer dizer, isso é um assédio moral na criança, né? Não sei se isso é uma mensagem boa, construtiva. Então, é isso o que interessa. Então, nós temos pode ser mito ou não. Mas ela teve um papel, né? político importante, segundo o que se conta nos livros, né? Como é que é? Ela teve... Aumenta o som um pouquinho, por favor. Aqui nesse microfone. Ela teve um papel político importante dentro do... Segundo Agripa Vasconcelos. Então, né? o Agripa fala isso, coloca... a Beija é o seguinte... E aí eu gostaria de, só mais um minutinho, pegar o embalo e pedir que vocês façam uma análise entre ficção e história, onde fica essa linha tênue que separa uma coisa da outra. A Beija nasceu em 1800, segundo os relatos. Em 1816, ela foi raptada, estuprada, mataram o avô dela e foi levada... Isso, a lenda, né? E depois ela voltou e desenvolveu sua vida aqui em Araxá, exerceu sua profissão e depois foi embora. Deixou 2 filhas.
Então, essa história, não me interessa se é mito, se é realidade, não me interessa se a Beja existiu ou não. O que eu estou pensando é assim, tem um texto aí, ele é útil para a sociedade? Constrói um Brasil novo? É educativo? Qual a utilidade desse texto? Turismo? Agora, é claro que a mídia adora isso, né? Então, não que eu seja puritano de jeito nenhum, né? Todo mundo me conhece aqui. Mas, quer dizer, se chegar numa criança de 11, 12 anos e ficar falando a Xuxa e a Beja são heroínas, né? Elas são mães solteiras, produção independente e tal. Eu não sei se isso... Então, essa redação, esse texto, o que ele constrói em termos de sociedade? Eu estou interessado na construção de uma sociedade nova. Talvez ele construa. Então, o que se deve discutir é isso. Qual o valor desse texto? Não se ela existiu ou não, isso não me interessa. Se ela foi raptada. Não foi raptada, não existiu o ouvidor, nem o... E, na época que ela estava exercendo a profissão aqui, teve muita gente aqui e nunca ninguém citou. Beja um grande apagão, até Sebastião da Fonseca. Foi a primeira vez que apareceu a história dela. Daí, Thomas Leonardo fez um romance, depois o Agripa aumentou para um outro grandão, e aí a Manchete fez a novela, que foi até posterior. Então, me interessa a função social disso, no resto não interessa, né? A árvore dos enforcados. Então, segundo a lenda, 2 escravos que mataram o senhor foram condenados e enforcados lá em cima. Lá no quer dizer, constrói alguma coisa? Hoje não constrói nada isso, né? Na época construiu? Na época construiu. Quando Araxá virou julgado, quer dizer, passou a ter juiz e a jurisdição era feita aqui, essa lenda deve ter sido inventada porque ela corre o mundo, né, corre a região, e todo mundo fica sabendo que aqui tem juiz, que aqui é a cabeça de julgado. Então, pode ter tido uma utilidade dessa. Então, o que interessa é a utilidade, né? Então, não me interessa se existiu ou não existiu. Certo. Rafael, o que você acha do perfil da Dona Beja dentro desse contexto que o Ernesto abordou aqui? O Ernesto está usando um eufemismo, né, quando ele fala assim, exercendo a profissão dela. Então, um detalhe, dentro desse eufemismo... A mais antiga. A mais antiga das profissões. Dentro desse eufemismo, essa personagem, o mito, muitas vezes, que ela cumpre de ter lutado, puxado o Triângulo Mineiro para a gente sabe que nada disso ocorreu. Foram outras situações políticas em outros contextos que transformou isso aqui no que é hoje. Mas nós temos, é engraçado que a história faz uma seleção, ela é meio seletiva. A profissão dela, que ela exercia, sobrevive aqui no mito. Mas aí, uma cidade como a nossa, que nasce de pousio de tropeiros, não nasce em torno de uma igreja também. A profissão dela sobrevive como uma forma de vender a imagem dela, mas não sobrevive a ideia de que a nossa cidade cresce em torno de uma área praticamente onde havia a prostituição. Então, existe uma certa lógica aí dela exercer essa profissão e uma cidade que nasce a partir de grupos de tropeiro, né? Aí, esse mito pode não cumprir esse papel hoje, pode até estranhar um pouquinho. A gente pensa, nossa, a heroína da cidade exercia a profissão. No entanto, no imaginário da cidade, muitas vezes, ela aparece como uma mulher forte, que lutou, que fez, que transformou, que buscou. E talvez isso eu ache interessante, porque a minha história, a história de nós três, a história de todos nós aqui, nós podemos até ter controle sobre ela hoje. Mas e amanhã? Eu tenho, mas quem está me vendo agora está construindo outra história minha. A minha família que está aqui, meus alunos, nossos amigos que estão aqui, tem outra história minha. Então, nós não temos controle sobre isso. Quando um personagem sai da história e entra para o papel, diversas formas possíveis de interpretá-lo e de transformá-lo vão acabar aí. Você pega, por exemplo, o exemplo que eu usei do conselheiro, que tem várias e várias formas de ver e entendê-lo. Você pega, por exemplo, outro personagem histórico absurdamente controverso, o Tiradentes, que hoje é herói, etc., etc., foi um personagem apagado da história por muito tempo. Sumiu da história e foi resgatado muito recentemente. E existem diversas versões sobre ele, e altamente contestáveis como a Beja. Tipo, ele hoje como o herói da República, sendo que na Inconfidência Mineira sequer eles cogitavam o fim da escravidão. Então, nós temos o Tiradentes como um grande herói no Romanceiro da Inconfidência, da Cecília Meirelles, um livro magistral.
O Tiradentes é um personagem fictício, porque ela romanceia tudo sobre a vida dele, mas tem uma base real muito forte. Só que a interpretação dela modifica esse mito de forma muito profunda. Aí você pega, por exemplo, o Tiradentes dos livros de história oficiais dos anos 70. Era um personagem completamente diverso. Então, eu acho assim, nós não temos controle sobre o que esses mitos vão se transformar, no que vai ser. A história acaba encarregando de transformá-los. E seria impossível uma visão única dela. Então, a Dona Beija é um personagem real, fictício e passivo assim, de diversas interpretações. Algumas até que me interessam. Eu até acredito que tenha cumprido. Eu já até conversei, né, com Helena, um dia o senhor estava presente também. Esse personagem, por um lado, trouxe grandes coisas para a cidade. O turismo pode, assim, a cidade vende uma imagem de ser uma cidade turística, não é, nós bem sabemos. No entanto, o turismo que existe está muito ligado a ela. Nós estivemos aí alguns eventos importantes que colocou Araxá no cenário, ligados a ela também. Então, eu não vejo problema de termos um personagem fictício como carro-chefe, porque se a gente for buscar lá no mito grego, na Ilíada, na Odisseia, os grandes poemas épicos do Homero, etc. e tal, também ali existem personagens que nós temos convicção da existência deles e que não passam de personagens históricos. E os milhares de anos desde então encarregou de transformá-los nisso. E nada impede que amanhã eles sejam novamente modificados. Lógico, existem documentos que me dão uma base para que eu possa tentar entender melhor quem eles são. Mas, na hora que eles são interpretados e transformados em personagens históricos, existe sempre uma carga literária que vai modificar eles. A interpretação dos documentos, a forma de cada historiador de ver a situação. Então, eu não vejo com maus olhos. Inclusive, eu entendo até como uma coisa boa para a gente. O único problema que eu vejo, sinceramente, é a falta de uma documentação mais profunda para acesso para as pessoas conhecerem, além do mito, a história real. Porque existe uma história real muito rica por trás disso tudo, e nós usamos um mito para dar uma maquiada e transformar a coisa mais palatável, mais vendável, mais aceitável. O mito não deve ocultar o fato propriamente, não é verdade? Como é que se pode, hoje, fazer uma pesquisa e uma divulgação maior sobre os fatos, revelando mais os fatos do que os mitos, hoje, para Araxá? O principal acervo é geralmente de papel mesmo, vai em arquivos históricos procurar, né? Aqui eu fiz pesquisa de terreno, então a gente tem algumas notícias que tinham um rego público, então eu vou na Copasa, pego um mapa com curva de nível, e aí faço toda uma análise, dá para remontar e refazer como eu fiz essa fotografia aí, né? E como era antes. Então, tem pesquisas que são fora de papel. Por isso que a história é complicado, né? Envolve uma porção de profissionais. Então, o advogado, né? O que é ser uma vila? O que é ser uma cidade? O que é ser um julgado? O que é determinar uma... enfim, tem tantas... O que é uma campanha? A campanha do Araxá. Todo o Triângulo Mineiro chamava campanha do Araxá. Por isso que o Araxá levou tudo para... trouxe tudo de Goiás para cá, né? Aí vem a lenda dizer que a Beija que fez e tal, que se ela tivesse saído com mais uns 2 importantes, trazia Goiás inteiro para Minas, né? Então, são os... Agora, o mito vai mudando de feição, de acordo com as épocas históricas também, né? Isso então, tem a ver com a coisa que nós estávamos comentando outro dia sobre a ideologia na história, né? Como há uma ideologia na maneira de divulgar o fato ou o mito, né? Esconde o fato, divulga o mito. Há uma ideologia nisso. Eu gostaria que o senhor comentasse também. Não, porque geralmente os jornalistas gostam de citar esse fato, né? Tem um filme, um faroeste americano que se chama O Homem que Matou o Facínora, porque no fim tem um herói lá que virou senador porque ele teria matado o Facínora. Ele era um advogado que não sabia nem atirar, mas no duelo ele atirou e matou. Então ele ficou famoso e virou senador. Mas na realidade quem matou era um outro cara que estava escondido, esse era pistoleiro, né? Que matou. E no fim tem uma hora que na hora de publicar toda essa história, alguém fala: bom, mas quem matou foi o outro, né? Aí o redator falou: bom,
Se o mito está maior que o fato, publique-se o mito. E isso, de fato, para obter, em jornalismo, em toda a mídia, para obter audiência, é feito. É o que der mais audiência, não interessa o fato. É claro que você tem que publicar os dois, né? Então, eu acho que isso aí é denegrir a mídia quando você diz publique-se o fato, né? Publique-se o mito. Mas deixa eu só complementar para ficar, eu acho que é importante, a respeito da Beija. Não é dona Beija, é Beija. Ela era uma mulher que contestava, ela não era dona, né, assim, de tradição, né, sei lá. Bom, Araxá, como eu disse, era diferente dos outros lugares. As fazendas, nas fazendas, os bois e o gado nasce e morre ali, ou é vendido e sai da fazenda uma vez por mês, na vida, né? Araxá, uma vez por mês, tinha que levar o gado para salitrar. Então, tinha um trança-trança de gado para lá e para cá, e de estrada para lá e para cá, muito grande, tropeiro. Então, a prostituição era alta, porque tinha gente rodando para lá e para cá, né? Nessa época da Beija, e tinha muita prostituta. A passagem do gado era justamente essa aqui. O pouso era mais aqui, lá embaixo, onde eu falei, naquele grande quarteirão, saiu, e saía daqui e ia direto para o Barreiro. E muita casa de prostituição. Aí, houve Araxá virou freguesia, e então tinha que construir uma igreja para ser a matriz, que é essa aí, a primeira igreja. E houve uma briga feia, porque os dois irmãos Gondim, Alexandre Gondim e João Gondim, cada um queria que fosse na sua própria fazenda, porque aumenta o valor das terras, né? Então, o João queria que fosse na fazenda dele. O Alexandre falou, não, vamos fazer lá no povoado que já está nascendo. O Alexandre falou, mas lá é um lugar de prostituição, lugar de bandidagem, de bebedeira, isso não é um lugar apropriado para uma igreja, vamos fazer na minha fazenda. O Alexandre mandou construir a igreja impedindo a passagem, aí o gado passava por fora, então formou, mais para o lado do Lavapé, para o Santo Antônio, outras passagens e casas de prostituição. E foi assim que nasceu, no meio da passagem. Hoje já foi demolida e foi construída outra igreja lá para cima e ficou livre, integrando a praça com a Avenida Antônio Carlos, mas já construíram um teatro e destruíram isso aí também, né? Então, era um espaço grande, né? Destruíram. Bom, por que isso? Então, era um ambiente de prostituição? Era. Foi uma briga muito grande. Nessa época, a Beija também era uma das prostitutas que estavam aqui. Tinha mais outras famosas, bonitas, Candinha da Serra, Josefa Pereira, o nome delas ficaram aí nos anais. Elas tinha assim, um movimento grande de prostituição, né? Freguesia estava grande. Isso foi... A chácara do Jatobá existiu. Hein? A chácara do Jatobá É existiu. lenda também. Pode ser que você não tenha nenhuma... Eu não conheço documentação nenhuma. Mas, só para encerrar, quando chegou a ferrovia, então, em 1800 e pouco, né, e tanto, lá pelo fim do século XIX, o sal chegava mais barato, porque vinha de trem. Aí acabou esse negócio de ir para o Barreiro e voltar. Então, acabando o trânsito de tropeiro, a prostituição diminuiu muito. E, então, o Barreiro parou. Ele só recebia tropa para salitragem. Daí voltou para o turismo medicinal. Aí surgiu a Beija. Aí sim, a Beija, que tem a fonte da Beija, que é feita. Então, o Sebastião criou essa lenda já encomendado, né, quando começou o turismo. E depois ainda aconteceu o Grande Hotel, que é posterior, né, mas já dentro do turismo medicinal, e aí virou esse mito. Então, e aí começa a mudar, né? Agora acabou o turismo, né? Pelo contrário, já há interesse em baixar isso, porque tem algo mais forte, que é o minério. Então, agora a Beija atual é a CBMM, né? Então, Mas você acha que uma coisa se opõe à outra? Hein? Você acha que uma imagem se opõe à outra, o minério versus a Beija? Então, olha, não seriam complementares? Eu não trabalho lá turisticamente? dentro, não sou da direção, mas já me falaram até em desmanchar o Grande Hotel para fazer mineração. Então, você precisa baixar o mito da Beija
baixar o movimento de turismo, desvalorizar isso tudo, porque tem um outro poder, outro valor mais alto se levanta, né? Então, o mito é isso, ele tem que cumprir um papel, às vezes social, às vezes da classe dominante. Nesse caso aí, pode ser que seja essa a tendência atual. Apogeu da prostituição, né? Teve outro apogeu da prostituição em Araxá, né? Que foi quando construiu o Grande Hotel, que virou um cassino. Sim, sim. Com todo o cassino, tem tanta prostituição mais que na Aí, então, quando foi feito o cassino do Grande Hotel, todos os hotéis de Araxá tinham cassino, né? Era um movimento muito grande, a prostituição lá em cima. Mas aí proibiram. A igreja conseguiu proibir o jogo. Então, voltou para turismo medicinal, etc. Né? É o seguinte, por fim, eu gostaria de perguntar ao Rafael, e depois também ao Ernesto, a questão da história dentro da escola municipal, na educação local. Eu, por exemplo, o que eu sei, muita coisa do que eu sei sobre Araxá, eu devo ao livro Vamos Conhecer Araxá, da Leonilda Montandon. Quando criança, tinha esse livro aqui, né, do Fim Moreira e tudo, e hoje não tem mais. Quer dizer, eu gostaria que o Rafael falasse como professor, também professor de história. Como é que você vê isso, Rafael? A história local, dentro da educação local, é uma questão muito problemática. Já não foi, né? Nós tivemos períodos que era muito fácil utilizar a história local em sala de aula. Uma questão que é simples de entender é que hoje a educação privada, por exemplo, está presa a grandes tubarões da educação. As escolas privadas recebem um material pronto que vem de fora, fechado, o professor tem um período muito curto e tem que cumprir um material bem extenso. E dentro desse material, é óbvio, não é contemplado a nossa cidade, a nossa região. E não há muito tempo hábil para o professor inserir outros assuntos dentro disso. Isso não só em relação à história, a geografia também. Nós vamos estudar em geografia, o material vem pronto de fora. Então, são grandes sistemas de educação com material pronto. Um tempo para cumprir esse material é basicamente o tempo de aula que você tem. E para fugir um pouco disso, para inserir essa nossa história local, praticamente não existe. Nas escolas do Estado, é muito difícil de romper, porque nós vivemos um sistema educacional hoje, infelizmente, cada vez mais voltado para o vestibular. Nós não estamos interessados em aprender Dona Beija hoje na escola, história de Araxá, Ibiá, municípios, a região do sertão da farinha podre, porque não há a menor possibilidade disso, que isso um dia caia no Enem, por exemplo. E nas escolas municipais, a prefeitura poderia fazer alguma coisa nesse sentido? Eu não conheço a realidade, porque eu trabalho em 3 escolas particulares. E nessas escolas particulares, infelizmente, toda a educação, não só história, geografia, biologia, tudo está voltado a grandes questões possíveis de serem cobradas no Enem e, antigamente, nos vestibulares. Então, dessa forma, há uma padronização no Brasil inteiro, todo mundo no Brasil inteiro está estudando a mesma história, e não é a história local. Em alguns casos, alguns materiais que vêm nós temos materiais que vêm do sul do país, que dão um grande enfoque, um privilégio muito grande ao Paraná, a história local do Rio Grande do Sul. Os materiais estão centrados em algumas áreas e eles dão privilégio para essas regiões. Então, o que nós falamos aqui de não sabermos a história de Araxá, do Triângulo, da região, é uma realidade nacional. Ninguém, no fim da história, sabe a história local da onde ele vive. Ele está muito por dentro, por exemplo, do que acontece no Bico do Papagaio, no Tocantins, e não faz ideia da formação da nossa região. Porque não há espaço dentro do sistema educacional hoje para esse tipo de educação. E, muitas vezes, dependendo da situação, esse tipo de inserção vai ser visto como perda de tempo. Porque a sociedade, nós estamos voltados para isso. Tipo, eu tenho muitos alunos aqui, eu não posso arriscar muito, senão apanho em sala de aula. Mas isso vai cair no vestibular? Quantas vezes isso caiu no Enem? Então, nós estamos hoje com uma educação voltada não para o conhecimento, voltada para o... O certo seria partir do mérito, local para o universal, né? Se você tem o conhecimento local, a cultura da sua região, e isso compor um universo todo nacional com uma diversidade de conhecimento. Exatamente. Nós vamos lá no Fernando Pessoa, no Tolstói, quando ele diz assim: eu só consigo ser universal quando eu canto a minha vila.
Só que nós não estamos cantando as nossas vilas. Nós estamos focados numa possível história que vai cair no vestibular, sem o menor interesse do que acontece aqui agora, ou o que fez nós estarmos aqui agora. Temos essa configuração de mundo. E é uma situação que dificilmente mudará e tende a piorar, porque nós vamos ficar presos a esse sistema do Enem, e a exigência de uma história que nunca vai ser contemplada, a nossa cair lá, vai ser a chance disso ser assunto é muito pequena. Logo, a chance de um jovem se interessar por isso é muito, muito pequena, praticamente não existe. Então, o problema principal, que a gente sempre cai nele, é a velha história de existir um sistema fechado, com exigências que dificilmente a gente consegue romper essas amarras e fazer diferente. Esse foi um dos maiores problemas da educação no Brasil. Antigamente, cada escola tinha o seu projeto de educação, cada disciplina tinha sua equipe, o chefe da cadeira, e eles se reuniam e decidiam o que adotar, o que fazer, que livro. O aluno comprava livro na livraria. Aí agora chega um sistema engessado e todo mundo tem que se adaptar àquele sistema e não tem abertura para muito pouca abertura, né? Isso foi uma perda muito grande. Outro lado, por que o Enem também cobra o que cobra? Não poderia ser cobrado uma coisa mais aberta? Então, para possibilitar... Regionalizada? Regionalizada? Também. Né? Quer dizer, a gente pode... Eu vejo o seguinte, o Brasil é dependente tecnológico. Toda a tecnologia de ponta nós importamos. E importamos, inclusive, a indústria. Toda a nossa economia está na mão do capital internacional. Então, você quer um automóvel, você tem que importar uma Ford, uma Chevrolet para produzir, porque nós não produzimos tecnologia de ponta. Por que a gente não produz a tecnologia de ponta? Porque a escola não funciona, porque é fechada, né? Não tem criação. Então, quer dizer, transformar o Brasil num cliente. Então, parece que tem algo mais forte, um capital globalizante, que interfere no país e decide. Aqui você vai produzir matéria-prima e agropecuária, negócio de tecnologia, deixa para a gente lá, e vocês compram da gente. Aí a gente vende nióbio por tonelada e compra depois de volta por grama, né? Então, pode ser que tenha alguma coisa assim também, dirigido para isso, né? Essa é uma questão grande. Na matemática é gravíssimo, né? Tiraram a matemática do currículo. Não se ensina mais matemática na escola. Lá tem algumas regras decoradas, mas decorar a regra não é matemática, né? A área do retângulo é base vezes altura. Isso aqui, a equação de segundo grau, menos b mais ou menos raiz quadrada de b2 menos quadrada sobre 2a. Não sei o que, o seno de a mais b. E fica decorando coisas. Matemática não é isso. Matemática é lógica, é dedução, é estabelecer premissas, analisar e chegar a uma conclusão. Isso tiraram do currículo. Então, tiraram a matemática. Está com o mesmo nome. Mantiveram o nome, mas devia tirar, porque não tem mais matemática. Ninguém demonstra um teorema, ninguém treina a lógica. E, sem lógica, ele fica só usando memória. Então, o que nós vemos é uma grande coleção de memórias que vão cair no vestibular, que tem chance de cair no vestibular. E a população está sacrificada. Foi negada a ela o desenvolvimento lógico, para ter a capacidade de análise. Isso é esquema de dominação também, né? Não é só de vender tecnologia, de dominação. É mais fácil você dominar um povo sem lógica, que é incapaz de tirar uma conclusão, né, do que um culto e que analisa, né, lê. Sem conhecimento, né? Então, quer dizer, eu vejo mais esse aspecto também, de cima para baixo. Né? Essa questão que envolve Araxá com X e Araxá com SH, com CH. Quer dizer, de onde vem isso, por que isso, sabe? Se existe fundamento. Os índios araxás, né, com CH. Antigamente, nos documentos mais antigos, está com CH. A partir de uma época passou-se a X. Eu não sei porquê. Porque Araxás com X, com CH, remete aos índios, né, que historicamente são dominados assim, né? Historicamente, não existiram. Índio Araxá não. É uma lenda, infelizmente é outra lenda. Outros índios moravam aqui, que não chamavam Araxá. Desculpa, estraguei a história. No livro eu deixo tudo isso claro, né? Por que chama Araxá? Então,
Primeiro lugar onde se avista. Isso é verdade. O nome Araxá é verdadeiro. Eles falam que Araxá, a maioria concorda que é uma palavra tupi-guarani, pode haver dúvida, e que significa lugar alto, lugar onde primeiro se avista o sol. Só que a Europa avista o sol 5 horas antes da gente. Belo Horizonte vê o sol 17 minutos antes da gente. Ibiá vê o sol alguns minutos antes da gente. E nós vemos o sol antes de Uberaba. A oeste é depois. Não existe no mundo, porque a Terra é redonda, não existe um lugar onde primeiro se avista o sol. Isso é coisa de índio, né? Agora, tem uma coisa que o Ernesto estava comentando outro dia com a gente, que eu fiquei sabendo, não fazia a menor ideia, a fotografia foi inventada em Araxá. A Carla Mesquita, fotógrafa aqui. Você sabia, cara, que a fotografia foi inventada pela Dona Beija? No museu existia uma foto de 1834, e escrito, foto da Beija. Em 1834, não existia fotografia no mundo, estava começando o daguerreotipo lá ou então estava começando aqui, eu acho que foi inventado aqui para ter aquela foto de 34 já, né? Só que aquela qualidade de foto não é daguerreotipo, não. Sim, então, eu falei que agora tiraram aquilo de lá, porque no começo do museu tinha pouca coisa. Então, se você pegava um sapato velho e levasse lá, olha, isso aqui foi da Beija, eles punham lá e botavam um cartãozinho lá, sapato da Beija. Hoje está mais sério. Tiraram o Índio Araxá, tiraram as fotos da Beija, né? Mas deixaram o quarto da Beija lá, que é um absurdo, né? Não tem nada daquilo. Né? Eu falei dos índios araxás, desculpa, foi uma polêmica, mas realmente, parte do mito em torno de Araxá, dessa parte é a existência dos índios araxás. Tomara que não tenha nenhum deles aqui, porque eles passam em escola como descendentes dos índios araxás, né? Nós tivemos várias tribos aqui, houve combates, a situação realmente foi difícil. Nós tivemos extermínio de índios aqui, mas essa ideia do índio araxá também, né, faz parte do mito, igual muita coisa na nossa história faz. Nós tivemos várias tribos aqui, mas índios araxás, da forma que se entende, que nós entendemos, que deu o nome para a cidade... Catuíra também é parte da lenda. Essa história tradicional de Araxá é uma bolha. Ao redor todas as cidades eram de Caiapós. Aqui é Índio Araxá. Então, tudo assim. A história tradicional de Araxá é feita de heróis. E literatura? A história que eu escrevo é feita de povo, com contradições, com interesses, né? O interesse da igreja nas suas terras, né? Por que existe essa história de herói? Porque ela é reacionária, né? A pessoa que acredita em herói cruza os braços e fica esperando um herói resolver o nosso problema. E aquele que acredita que é povo, que muda, que constrói a história, vai para a luta, né? Então, você vê que tem um ideológico até nisso, né? O Índio Araxá era o herói, a Beija era o herói, o ouvidor. E a história tradicional de Araxá é feita por heróis. Né? Mais literária do que história, viu? Então. Mais humanista. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Com toda a sua experiência de vida, pé no chão, historiador, não é numerador, porque eu estou um pouco assustado com a história de Araxá. Eu vivo aqui só 7 anos, mas admiro e amo já Araxá. O senhor tem para falar dessa transição toda entre mito, verdade, enfim, das suas inspirações como historiador, o que mais, assim, escritor, tem a mensagem para passar para nós, repórteres? Mesmo que a nossa área é apenas política, né? Sabemos que vive mudança de ciclos, né? Mesmo Araxá, região Brasil, amigo, né? E o que o senhor tem para passar diante das suas inspirações profundas, através de sua sensibilidade para nós? Eu não sei, alguma coisa eu perdi, eu não sei se... A questão é no contexto entre essa realidade. Entre mito e realidade, o que tem de interessante para passar para ela como repórter? Não, a minha... Repórter referência.
A minha posição é essa mesmo, né, de estudar interesses da população, e são esses interesses, essas lutas, que jogam para frente a sociedade, né? A construção é feita a partir de interesses, e não de mitos. O mito também pode ajudar, mas não de heróis. Eu não posso ficar aguardando que um herói faça. Então, o que eu fiz questão, no meu livro, o tempo todo, você tem pessoas com seus interesses e lutando por eles. Então, por exemplo, todo mundo, assim que aconteceu o povoamento da região por fazendeiros que buscavam as águas do Barreiro, né, todos eles querem uma vila, porque ali vai ter farmácia, vai ter oficiais, justiça, enfim, profissionais, lojas. Então, todo mundo quer, isso é interesse de todo. É isso que gera um povoado, não é uma igreja no meio do nada, não é uma venda no meio do nada, não. Então, a história tradicional diz que foi aquela igreja no meio do nada. Chegaram lá, fizeram uma igreja e o povoado saiu ao redor da igreja. Isso é lenda. Bom, todos querem. Antes do povoado, tem que ter o povoamento. O povoamento gera o povoado. Onde, aí sim, vem um fazendeiro e fala, eu vou construir uma capela nas minhas terras, e uma venda, quem sabe um cemitério, quem sabe a cidade nasce ali nas minhas terras. Então, tem uma luta num outro nível, né? Então, todo povo quer um herói, quer uma vila, e alguns querem que seja na sua terra. Então, são esses interesses que eu coloco o tempo todo. A mensagem é essa, pessoal. Okay. Procure coisas de interesse próprio nosso, né? Uma história interessante. Agora, eu gostaria de convidar a todos, porque nós vamos ali para o lado da Livraria Leitura, e o Rafael Nolle vai estar autografando os seus livros, Memórias à Beira de um Estopim, Elefante, Fórceps. O Ernesto Rosa vai estar autografando Sertão da Farinha Podre. E muitíssimo obrigado a todos vocês pela presença. Obrigado, Rafael. Obrigado.